tardes. Boas tardes. Eu vou tirar aqui e para ver. Vocês estão me vendo bem? Perfeitamente. Então, tá bom. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, o título dessa palestra, Gratidão aqui e agora. Então, por que esse aqui e agora, né? Porque, usualmente, a gratidão, a gente muitas vezes fica só no desejo, né? Deseja uma coisa, deseja outra, ou lembra alguma coisa boa que aconteceu e agradecemos. Mas, então, esse título tem a ver com o momento, inclusive, que nós estamos vivendo ainda, de pandemia, e de todo esse contexto que nós aqui, né, tanto local como nacional, internacional, e eu pensei que realmente é uma coisa, quando o Jorge quando eu falei dessa palestra, ainda o Jorge perguntou, não, bota aqui e agora, por isso, porque acho que é muito importante a gente viver, ter essa noção, ou melhor, essa vivência dessa virtude aqui e agora, né? Essa presença. Como é importante a gente ter essa noção da gratidão na presente, sempre. Então, a gratidão é vista como uma virtude quer dizer um sentimento, uma disposição para o bem, para a bondade. Outra coisa que eu vou ver nessa palestra, assim, a proposta da palestra, como foi organizada, que a gente tenha assim, oportunidade de fazer uma reflexão e uma interiorização, uma entrada, né, na nossa, vamos dizer, na nossa vida interior, que a gente se disponha e, através dessa palestra, a gente vá adentrando, né, na nossa interioridade. E dessa forma, que essa palestra seja uma conexão entre a mente, o coração e a experiência, nossas experiências. Então, começo aqui com essa, eu não estou conseguindo, agora não está andando aqui, não sei o que está acontecendo. Nas setinhas aí. Agora foi. Então, sim, uma coisa que é interessante, toda essa palestra foi montada a partir do site Gratefulness, que é um site que é coordenado pelo monge, um monge trapista, que é o irmão David Steindl-Rast. Esse site está sob a coordenação desse monge. E é interessante porque o site tem ele é, vamos dizer assim, ecumênico e multicultural, então tem muitos escritos, muitas frases, tudo sobre a gratidão. Engraçado que esse irmão David tem até um livro sobre a gratidão. Então começando, né, essa frase de Meister Eckhart. Se a única prece que você disse em toda a sua vida foi muito obrigado, já foi o suficiente, né? E, então, quando se pensa na relação da gratidão com a filosofia perene, a gente vê que é uma sabedoria de todas as culturas, né? A aplicação da sabedoria, do respeito à gratidão em todas as culturas. E ela implica também num conjunto de valores e crenças positivas inerentes à humanidade. É algo também que é transmitido de geração a geração. E isso é interessante porque, então, a gratidão também se aprende, né? As crianças aprendem, né, com os pais e com os mais velhos, quer dizer, também tem a ver, então, com essa aprendizagem, com essa nossa, vamos dizer, com a nossa formação para sermos gratos. E outra coisa interessante é que ela é vinculada a tudo aquilo que é inerentemente importante em nossa experiência compartilhada como seres humanos. Ou seja, a gratidão
tem a ver com partilha. Ela sempre supõe a interação entre os seres humanos, entre nós, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui. A gratidão, então, atravessa todas as fronteiras de credo, todas as fronteiras de credo, idade, vocação, gênero e nação. É uma virtude enfatizada por todas as grandes tradições. Então, é interessante que ela atravessa, transpõe fronteiras, né? E tem uma outra coisa interessante, que ela supõe a reciprocidade, né? E ela é uma liga que mantém todos os relacionamentos juntos. E, ao contrário da gratidão, tem a ingratidão, que provoca separação e dissolução. A expressão da gratidão é fundamental para a sustentabilidade e sobrevivência social. E a gente vê isso em todos, vamos dizer assim, em todas as dimensões, né, da vida social, da vida cultural. Então, a gente vê, por exemplo, numa família, né, é engraçado, até a coisa assim, até boba, por exemplo, a criança, né, ganha um presente, ganha alguma coisa, né, os mais velhos sempre falam, e aí, como é que diz? Muito obrigada, né? Quer dizer, desde cedo há essa preocupação de desenvolver o sentido do reconhecimento que o outro fez alguma coisa por nós, o reconhecimento e a gratidão, quer dizer, esse sentimento de reciprocidade. E quando não há, então, essa gratidão, que há ingratidão, então, se quebra essa sustentabilidade e essa sobrevivência social. E outra coisa interessante também dessa é que a gratidão tem os efeitos também estabilizadores e curadores. E ela pode ser vista sob os aspectos culturais, psicológicos, físicos, espirituais e financeiros, ou seja, ela abrange várias instâncias, né, da vida social. Bom, agora eu vou passar para vocês um texto de Thomas Merton, é um texto até que está na introdução do livro Homem Algum é uma Ilha. E Thomas Merton foi um monge trapista da mesma ordem desse monge, irmão Davi, né? E eles, inclusive, se conheceram, conviveram, se bem que Thomas Merton já era bem mais velho que o irmão dele. Mas, enfim, eles tiveram uma convivência. E uma coisa interessante é que ambos têm uma abertura muito grande para outras tradições espirituais, religiosas. Então, tem uma visão muito ampla, né, dessa questão espiritual. Então, vou ler para vocês, que esse texto fala da consciência, da interconexão entre todos nós, da nossa interdependência. Então, vamos lá. Somente quando nos vemos no nosso verdadeiro contexto humano, como membros de uma raça destinada a ser um só organismo e um só corpo, começamos a compreender a positiva importância dos êxitos, dos malogros e acidentes de nossa vida. As minhas vitórias não me pertencem exclusivamente. O seu caminho foi preparado por outros. O fruto dos meus trabalhos não é só meu, pois estou preparando o caminho para os feitos de um outro. Por consequente, o sentido de minha vida não deve ser buscado apenas na soma das minhas realizações. Só pode ser visto na integração completa das minhas vitórias e falhas, com as vitórias e falhas de toda a minha geração, a minha sociedade e o meu tempo. Cada homem é um pouco de mim mesmo, porque faço parte da humanidade. Nada, absolutamente, tem sentido a menos que admitamos com John Donne que homem algum é uma ilha inteiramente à parte. Cada homem é uma parcela do continente, uma partícula da terra firme. Thomas Merton.
Então, aqui está bem claro, né, essa interdependência que nós temos de todos, né? Nós estamos todos, como humanidade, estamos todos ligados, interdependentes um dos outros. Então, vem aí a ideia da gratidão. Dar graças e apreciar as bênçãos da vida é uma resposta humana natural, na medida, inclusive, que a gente toma consciência, né, que nós não estamos sós, que nós dependemos uns dos outros. E, por isso, podemos, então, dar graças, podemos apreciar as bênçãos da vida que essas pessoas, que esses outros nos trazem e que também nós beneficiamos e trazemos às pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa ideia da gratidão quando a gente pensa nessa reciprocidade. Agora vamos, então, para outro. O que é a gratidão? Então, muitas vezes se tem a gratidão, né? Ela é vista como uma etiqueta social, né? A gente dá aquela coisa, muito obrigado, né? E sempre a gente, qualquer coisa que a gente que vai comprar alguma coisa, pede uma informação, a gente agradece, quer dizer, a questão da etiqueta social, né? Um sentimento espontâneo que emerge do interior, é outra dimensão da gratidão, né? E agora também, e tudo isso foi tirado lá do Gratefulness, né? Então, a gratidão, a simples resposta de nosso coração a esta vida em toda a sua plenitude. Então, eu acho muito bonita essa história da resposta do nosso coração. E então, aqui, o que acontece? Então, a gente tem, quando é grato, né? A gente tem uma percepção, uma consciência das dádivas e graças gratuitamente recebidas. Então, a gratidão tem a ver muito com o sentido da gratuidade, né? Outra coisa interessante é que gratidão é o gesto interior de dar sentido à nossa vida, recebendo-a como um presente. E aqui tem a ideia, então, tem essa coisa de receber a vida como um presente, nós podemos, para isso, né, para honrarmos a nossa gratidão, tem a ideia da fruição da dádiva. Se eu recebo, né? Então, para ser grata, eu também tenho o direito, e não o dever, mas a sensibilidade de fruir, de usufruir da dádiva, né? No caso da vida, né? Então, é um direito e não digo obrigação, mas é uma coisa importante a gente ter essa capacidade de fruir, de usufruir, de saborear essa dádiva, né? É outra coisa, é um estado de existência e consciência, voluntariamente assumido, independente das circunstâncias de nossas vidas. Então, é aquela coisa, muitas vezes, a gente vê até pessoas mesmo que estão passando por dificuldades e tudo, mas tem aquele sentido de gratidão, porque muitas vezes esse sentido de ser grato pela vida ultrapassa até certos desafios, certos, como é que diz, assim, certas tristezas, quer dizer, a gratidão pela vida de estarmos vivos ultrapassa, né, certas circunstâncias. Então, a gratidão, outra coisa, é que a gratidão é uma escolha, é uma atitude, é uma disposição, e não somente um estado emocional. Isso também acho que é importante a gente ver, quer dizer, vai além, né, da emoção, do que a gente está vivendo, inclusive em determinadas circunstâncias. E é também considerada, então, uma virtude social e espiritual. Por isso mesmo, aquela coisa que eu já falei, a virtude social em função de nós estarmos ligados, né, interdependentes. Uma coisa bonita que Alex Tocqueville fala é que a gratidão é um hábito do coração. Então, isso é muito importante porque
a gente, vamos dizer assim, desenvolver, né, esse hábito, acostumarmos, como é que diz, estimularmos essa criação e esse, vamos dizer assim, esse estabelecimento de um estado de consciência, né, que o hábito leva a gratidão, né? Eu falo, bom, depois eu vou adiante, eu vou falar mais. Então, resumindo, a gratidão pode ser vista como uma etiqueta social, um sentimento, uma atitude, uma disposição, uma escolha, um estado de existência e de consciência, um hábito do coração e uma virtude social e espiritual. Isso aí está sendo o resumo do que eu falei anteriormente. Uma outra coisa que o irmão David fala, que eu achei muito interessante, é a gratidão e a surpresa, né? Surpresa é o único nome que não limita Deus. Achei interessante isso. E daí os grandes mestres espirituais são profundamente gratos e intensamente vitalizados, irradiando energia vital. Daí ele cita aqui vários mestres, como o Dalai Lama, aquela Dorothy Day, e outros grandes mestres que sempre mostram muita gratidão e são intensamente vitalizados, irradiam muita energia. Agora, no caso nosso aqui, nós temos a irmã Dulce, né? Que a gente sentia essa força, e é engraçado porque ela tinha mais a figura dela assim, de uma humildade e também de uma tranquilidade, né? A gente vê todos esses grandes mestres espirituais transmitem essa serenidade, né? E são pessoas que a gente nunca vê nenhum deles reclamando, né? Eles podem até estar exortando a gente para as boas ações, para compaixão, para nos preocuparmos e nos doarmos aos outros, né? Mas como uma exortação, nunca como um mau humor, né? Como uma coisa de gente insatisfeita, né? Então, aqui ela fala da Madre Teresa de Calcutá, Thomas Merton, Dorothy Day e o Dalai Lama, entre outros. Então, outra coisa que ele fala aqui, muito interessante, em relação à nossa capacidade de termos surpresa, de nos surpreendermos, né? Então, ele fala, a surpresa é uma semente de gratidão e vitalidade para sairmos da estagnação, da rigidez, do entorpecimento, da monotonia, despertarmos para a consciência de que nada é garantido. Isso eu acho que é muito interessante, porque na nossa vida mesmo, a gente tem as coisas, né? Temos, vamos dizer, a saúde, até os nossos relacionamentos, como dado, né? E pronto. Está lá, a gente nem muitas vezes não valoriza. E a gente só valoriza quando nós os perdemos. Tanto os relacionamentos, como as pessoas que nos circundam, com quem nós convivemos, como, né, a gente pode perder ou por doença, ou pela morte, daí a gente tem noção do valor. Né? Aquela coisa, muitas vezes a gente só dá valor a uma coisa, a uma pessoa, ou um sentimento, quando nós os perdemos. Ou seja, a gente não tem essa consciência da gratidão. Por exemplo, a saúde, né? Temos boa saúde, a gente tem como uma coisa dada, né? A gente nem se dá conta da maravilha que é estarmos bem, né? De termos todos, enfim, temos o nosso organismo funcionando bem, né? E tantas outras coisas que nós temos, que nós usufruímos, que a gente dá por a família que nós temos, os amigos, a gente geralmente não para pensar o quanto eles são valiosos e o quanto
é importante a nossa gratidão pela existência, pelo que nós recebemos das pessoas, né? Então, ele fala aqui também da como, né? Então ele fala a surpresa, né? De repente a gente fica surpresa com as coisas e com a vida. Então é importante viver essa surpresa para confiar na vida e crescer, descobrir as muitas possibilidades da vida, aceitar os desafios de coração aberto ao que nos chega. Então, aqui outra coisa que eu achei impressionante, que ele fala das lembranças dos milagres dos nossos corpos, como os 15 milhões de glóbulos vermelhos se renovando a cada segundo. Para mim é realmente surpreendente, de repente, pensar nisso. Nunca pensei, nem sabia, nem tinha essa informação, né? Que esses 15 milhões de glóbulos vermelhos estão se renovando a cada segundo. Quer dizer, em mim, em vocês, em todos nós, né? A gente não tem essa noção. As 100 mil batidas cardíacas durante 24 horas. O processamento da digestão com 35 milhões de glândulas digestivas. A extensão quilométrica dos nossos vasos sanguíneos. Eu acho que é surpreendente mesmo. Para mim é surpreendente saber isso. E segundo Robert Emmons, o mais proeminente pesquisador e escritor sobre esse tema, ele fala que é um sentimento de maravilhamento, agradecimento e apreciação pela vida quando nós tomamos consciência desses fenômenos, né? Bom, então, agora vamos para outro, que é outro quadro aqui. Então, a gratidão é a felicidade duplicada pelo maravilhoso. Esse quem falou é ele autor, né, Chesterton. Então, é essa história que eu falei para vocês, né? Quer dizer, como é importante nós constatarmos as dádivas permanentes em nosso cotidiano. Daí eu pergunto uma pergunta para reflexão. Quantas vezes em meu dia eu aproveito para agradecer? Não precisa responder agora, é só uma questão para nós pensarmos. Quantas vezes, cada um de nós aqui que está me ouvindo, né? Quantas vezes em meu dia eu aproveito para agradecer? E nós sendo agradecidos, nós nos tornamos centelhas de gratidão, um pouco mais vivos, um pouco mais alegres, um pouco mais felizes. Outra pergunta também para reflexão. Vou dar um tempinho assim para vocês, né, para nós pensarmos em momentos da vida nos quais me senti muito grato. Depois, se vocês quiserem, né, depois da palestra, nos comentários, a gente pode compartilhar, né, essas experiências. Então, vamos ver agora os bloqueios à gratidão. Quais são eles, né? Que funcionam, e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Então, um bloqueio é o medo da falta, da carência. Então, hoje, inclusive, com essa situação que nós estamos vivendo, de instabilidade, de aumento do custo de vida, uma série de coisas, a gente vive preocupado, com medo, né? Então, essa coisa, esse medo da falta, o medo da carência, o medo de não dar conta dos nossos compromissos, faz com que a gente deixe de ver as nossas dádivas. E aquela coisa, inclusive isso, na medida em que nós sabemos
que nós sabemos e agradecemos e reconhecemos as dádivas de nossas vidas, esse reconhecimento nos fortalece e também nos dá pistas para resolver certas questões, para resolver e fazer frente a certos desafios. Muitas vezes, quer dizer, se a pessoa fica só na carência, na falta, no medo, ela não sai daquilo. Não vem, muitas vezes, não vem as soluções não vêm, né? Porque só fica na ausência das coisas. Então, inclusive, perde-se a criatividade para resolver as questões. Outra coisa que impede, alienação psicológica e social. Ou seja, a gente vive, muitas das vezes, a gente vive desconectada da nossa interioridade. Então, é a coisa da alienação. Nós também não sabemos com o que nós podemos contar conosco mesmos, quais são as nossas forças, quais são os nossos recursos, né? Ficamos alienados, muitas vezes essa alienação olhando só para fora, olhando só para o outro, voltado só para fora, né? Com o celular na mão, né? Com a televisão ligada, ou seja, só prestando atenção nas coisas, nos fatos fora, nos jornais, mas não nos conectamos, ou seja, deixamos de fazer a nossa meditação, o nosso silêncio, as nossas reflexões, ou até o silêncio, né? Que são super importantes para nós, inclusive, tomarmos consciência das nossas dádivas, das nossas forças, né? E, então, aqui fala alienação psicológica e social, o desligamento da própria interioridade, do ser profundo, a consequente dificuldade de fruição do ser e a inveja que vem daí. Inclusive, porque eu acabo ficando olhando só para os outros, me comparando com os outros e acabando ficando com inveja do outro, sem valorizar aquelas coisas que são pertinentes ao meu ser. Outra coisa é o consumismo voraz, né? A gente está numa época, inclusive, o nosso modelo econômico é de incitação ao consumo, né? Incitação do desejo. Se fala, hoje é interessante, se fala em desenvolvimento econômico, mas, ou melhor, se fala em desenvolvimento, mas só se pensando no econômico, na exploração das riquezas da terra, as riquezas materiais. Mas, então, nós vivemos o tempo todo com a incitação do desejo, da publicidade, da pressão social, inclusive, com a família e tudo. Quer dizer, muitas vezes as pessoas até exigem, né, uma das outras que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, compara, né? A gente vê a coisa de carro. Eu nem sei, eu também eu não tenho carro, não venho, mas eu vivi uma época, conheci pessoas que as pessoas eram avaliadas pelo carro, né? Pela marca e pelo carro, se era carro do último modelo de carro, ou seja, não sei, imagino que ainda haja muita presença disso também, né? Então, outra coisa, uma pessoa satisfeita, muitas vezes, é considerada acomodada. Se a pessoa está satisfeita com aquele tipo de vida que tem, com a família que tem, não tem ambição. É uma pessoa que não tem ambição, é acomodada, né? E daí eu me lembro uma vez, foi até muito engraçado, faz tempo, mas tinha visto, estava tendo uma novela, eu não sei o nome da novela, mas era uma novela que passava, que tinha passava muita como é que diz, do enredo da novela se passava numa academia de ginástica. E daí, durante essa novela, esse período que estava essa novela, uma amiga minha do Rio foi fazer ginástica, foi lá e ficou impressionada com os trajes do pessoal da academia, ou seja, todo mundo imitando o que via na novela. Ela que foi. Ela era muito engraçada, essa amiga minha, muito engraçada. E ela contando, a gente chorava de rir,
Por quê? Porque ela chegou lá, botou como é que diz, um traje, uma malha, uma camiseta, enfim, foi para a academia simples, né? Com uma roupa simples. Chegou lá, o traje sim. Quando ela chegou lá, ela contando, a gente chorava de rir, porque todo mundo fantasiado dos personagens lá da novela da Globo, entendeu? As moças lá, enfim, todo mundo imitando e, claro, comprando aqueles trajes, aqueles adereços, né, da novela. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que impede a gratidão é a avidez por ganhos e pelos benefícios materiais, o desejo de aquisição, de posse. Quer dizer, então, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, ainda mais coisas materiais. Então, é uma voracidade, uma avidez. E daí ele fala que a paixão pela aquisição nos rouba da vida. E aquele Joseph Campbell dá um exemplo muito interessante dessa avidez, dessa coisa de possuir, né, que nós temos, ou que certas pessoas têm, como se nós fôssemos dragões. Quer dizer, o dragão é aquele que não usufrui nada, ele toma conta do tesouro, não deixa ninguém chegar perto, mas ele mesmo não usufrui, né? Então, diz o Campbell que o Ocidente é inspirado nessa imagem do dragão, porque guarda tudo e não sabe o que fazer com isso. Daí ele fala, somos os rastejadores, né? Que não sabemos o que há. Daí fala, não há vida neles porque não há doação, é só guardar, 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 mas não há doação e nem muito menos gratidão. Outra coisa, a competitividade, né? Que é ser ou ter, né? Então, também a necessidade de competir, de conseguir, de obter o amor ao sucesso e ao prestígio social. Daí nós temos aqui, a gente vê, eu já ouvi muito, agora eu ando meio por fora dessa vida, mas ainda ouvi muitas vezes, fulano é um vencedor, ou ir fazer um treinamento e lá a pessoa que está lá coordenando o treinamento perguntando, e aqui, há algum vencedor? Claro que esse treinamento é empresa, né? Mas a mentalidade, quem aqui se julga um vencedor? Ou vocês conhecem aqui uma pessoa que é uma vencedora? Ou seja, então, tem essa questão do estímulo à competitividade. Então, se eu não for igual ao outro, se eu não tiver o que o outro tem, eu deixo de agradecer, de perceber, de ser grata àquilo que eu tenho, àquilo que eu construí, àquilo que eu recebi, né? É só aquela voracidade de ser mais ou de ter mais que o outro. Então, é isso. Outra coisa, o aceleramento do ritmo de vida, as múltiplas solicitações por distrações e a falta de tempo disponível para apreciar e usufruir as coisas simples e boas da vida. Isso a gente vê até agora em relação às crianças, né? Outro dia eu estava vendo um comentário, alguém observando que nem as crianças hoje têm tempo para brincar, né? A agenda das crianças hoje é assim sobrecarregada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que não sei que aula disso, aula daquilo. Ou seja, nem as crianças muitas vezes hoje estão tendo tempo para usufruir, para ter um tempo de fruição, para brincar e fazer o que ela está com vontade de fazer, aquela coisa do prazer, da fruição da vida, né? Outra coisa também que impede a gratidão, a experiência da gratidão, é que muitas vezes as pessoas têm receio das cobranças manipuladoras ou dos agradecimentos bajuladores, né, em função da mentalidade toma lá, dá cá, quer dizer, as relações ficam nesse toma lá, dá cá, interesseiras, vamos dizer assim, e com isso se perde a gratuidade,
de receber e agradecer, né? Ou de doar, né? E ter esse prazer de doar alguma coisa. Então, agora, a expressão da gratidão está muito ligada. Deixa eu ver, eu fui falando aqui, avidez por ganho, esqueci de falar aqui. Já falei. Agora, a expressão da gratidão. Vamos para a expressão da gratidão. E aqui eu achei lindo isso. Uma pessoa grata é grata em todas as circunstâncias. Uma alma reclamadeira reclama até no paraíso. E a gente vê que é interessante que é isso mesmo. A gente vê pessoas, né, que sempre estão reclamando. A gente vê, como é que vai? Tudo bem? Mais ou menos. Né? Sempre tem alguma coisa que não está boa, tem um motivo para reclamar, né? Ou seja, e também, quer dizer, eu estou falando das pessoas, mas a gente também pode estar sem querer, ou, como é que eu falo? Sem a gente se dar conta, a gente também pode estar agindo dessa maneira, né? Então, quer dizer, essa questão das pessoas sempre comparando, né? Aquelas pessoas que sempre estão de olho naquilo que os outros têm, sejam bens materiais ou imateriais, é o que eu digo. São aquelas pessoas que estão, eu também quero, eu também quero. Ou seja, é como é que diz, uma voracidade, uma insatisfação, quer dizer, o outro, eu quero também, mas, quer dizer, não, nós deixamos nessa, a gente deixa de usufruir aquilo que é nosso, que nos pertence, ou pelo menos que nós estamos vivendo, que ninguém pertence, nada pertence a ninguém, né? Mas, enfim, aquilo que está vinculado à nossa experiência. Então, aqui, também ele fala uma coisa bonita. A gratidão é a chave para uma vida feliz que nós seguramos nas mãos, porque se não somos gratos, não importa o quanto temos, nunca seremos felizes, uma vez que sempre vamos querer ter alguma coisa também, ou alguma outra coisa a mais. Então, eu já dei os exemplos, né, dessa satisfação, e que eu acho que é uma coisa importante da gente levar em conta, né? Levar em consideração. Então, agora, vamos para as qualidades positivas associadas à gratidão. Então, as pesquisas, né, demonstram que as pessoas consistentemente agradecidas são relativamente mais felizes, energizadas, esperançosas, prestativas e empáticas. E são pessoas espiritualizadas, religiosas, capazes de perdoar, compassivas e generosas. São interessadas, alegres, animadas e entusiasmadas. Seguras de si, confiantes, satisfeitas consigo mesmas, tranquilas, serenas, relacionadas com emoções positivas com maior frequência. Isso acho que aqui eu sugiro a vocês que vendo essas qualidades, vocês tentem lembrar de pessoas que vocês conhecem que têm essas qualidades, né? De pessoas que têm essa capacidade de gratidão. E, principalmente, eu gostei muito desse item de relacionadas com emoções positivas com maior frequência. E menos, né? No caso, quando a gente desenvolve essas qualidades, né, em nós seremos menos depressivas, menos ansiosas, menos solitárias, menos invejosas, menos neuróticas.
Então, agora, eu vou voltar aqui para essas qualidades e esses aspectos positivos, né, da expressão da gratidão. O pensamento grato promove a fruição ou saborear as experiências positivas da vida, ou que, por sua vez, provoca uma sensação de satisfação e prazer. Estimula a autovalorização e a autoestima. A lembrança das pessoas que cuidaram de nós nos traz um sentimento de confiança. A gratidão ajuda-nos a encarar o estresse e o trauma, a interpretação positiva dos problemas e desafios que a vida nos propõe. Podia ter sido pior, ou podia ter sido menos pior. As memórias traumáticas são lembradas e, quando isso acontece, são menos intensas. Então, eu vou perguntar a vocês agora, não precisa responder, mas é para uma reflexão. Que coisas ou que situações difíceis para vocês, desafios que vocês enfrentaram nas suas vidas e que trouxeram uma dádiva, trouxeram um aumento de consciência, trouxeram a transformação de uma transformação positiva na vida de vocês. Eu vou contar um caso aqui que eu achei muito interessante, até para ver essa questão que muitas vezes o que é negativo pode ser uma coisa muito boa. Eu tinha uma amiga, uma vez, que estava namorando um rapaz, e estava até assim, estava entusiasmada com o namoro, ele era de São Paulo. E daí, na conversa com ele, com ela começou a contar certas, vamos dizer assim, certas atitudes dele, certas coisas que eu ainda falei para ela, com a minha experiência como assistente social, eu falei, fulana, eu acho que esse rapaz tem problema com o alcoolismo. E ela levou aquele susto, e daí chegou para ele, e ele realmente, ela tentou falar, conversar, mas ele continuou no alcoolismo, daí ela desistiu, deixou para lá, não, rompeu, né? Rompeu o namoro. Passado alguns anos, ela tinha uma irmã que mora em São Paulo, e inclusive, psicoterapeuta. Daí a irmã, um dia, chegou para ela e falou, olha, outro dia o fulano, que ela conhecia também, o fulano me procurou e comentou e veio falar para mim que ele tinha muita gratidão a você, a irmã, pela atitude que você tomou. Porque a partir desse rompimento, que foi muito doloroso para ele, que ele sofreu muito, que ele estava muito, né, entusiasmado com o namoro, querendo se casar com ela, tudo, e com o corte que ela deu, ele foi, depois do sofrimento, ele comentou, né, com a irmã, que ele tinha ficado extremamente agradecido, que se não fosse esse rompimento, se não fosse, vamos dizer assim, essa bronca que ela tinha dado nele, ele jamais teria partido para se recuperar e para mudar a vida dele, e realmente ele estava se cuidando, né? Estava no processo de recuperação. Então, é aquele negócio, todos nós temos situações nas nossas vidas que são dificílimas, que são desafios, mas que nos trazem uma mudança, nos traz a consciência de alguma coisa, mesmo com sofrimento. Então, isso é muito importante, né? Porque quando a gente, como é que diz? Quando a gente se dá conta e, inclusive, daí é capaz de agradecer certas situações que nós vivemos como sofrimento, como negativas, e que, na verdade, trazem uma lição, um fator de transformação muito grande. Então, outra coisa, o aspecto positivo, né, de ser grato, encoraja o comportamento moral, nos sensibiliza para as ações de gentileza, bondade e cuidado dos outros, uma maior disposição para a reciprocidade. E também
para sermos menos materialistas, né? No toma lá da cá. Outra coisa que a expressão da gratidão faz, promove a construção de vínculos sociais, fortalece os já existentes e nutre os novos, ajuda a inibir comparações invejosas, facilita a dissolução da raiva, da irritação, da ganância, do ciúme, do medo, da defesa, da culpa e do ressentimento, da hostilidade, da preocupação, da avareza. Combate a adaptação e desvalorização de todas as coisas boas, que é aquela coisa que eu falei, como se fossem normais, corriqueiras, sem qualquer valor. As pesquisas demonstram que as pessoas consistentemente, já falei isso, né? São aqui, já voltei aqui. Então, uma outra coisa é que há um aspecto autoexpansivo da gratidão, possivelmente trata-se de uma lei da natureza pouco conhecida. Quanto mais grato você é, mais terá para agradecer. Isso eu achei uma coisa linda, né? É como se a gente, na medida em que a gente exerce a gratidão, a gente se conecta, né, com os fatores que nos fazem ainda nos tornarmos mais gratos, ou seja, a gente se conecta com a abundância da vida. Achei isso muito bonito. Bom, agora, então, tem aqui como praticar a gratidão. Então, existem muitos modos, né? O bom é identificar o que funciona melhor para nós. Então, isso eu vi aqui, até não sei, me chegou e eu achei muito interessante. É o diário da gratidão. Anotar de 3 a 5 itens diariamente no final do dia. Ou seja, né? Como fazer essa anotação todo dia, até ir mudando, inclusive, né? Não se repetir os mesmos motivos de ser grato. Achei muito interessante ter esse diário, então, com esses itens. Outra coisa, a contemplação de um objeto da gratidão. Circunstância, acontecimento, relacionamento, experiência. Apreciar, verificando como nossa vida foi enriquecida pelo mesmo. Isso eu achei muito legal também, a gente, como é que fala? Ter consciência, né, dessas dádivas e, uma por uma, a gente fazer uma reflexão em cima daquilo, né, a partir daquilo. E explorar, talvez até se quiser escrever, né? Identificar algo que temos como garantido em nossa vida e, por isso, sem valor. Isso é muito interessante. Escolher um pensamento ingrato, crítico, e trocá-lo por outro agradecido, apreciativo. Isso é muito bom quando a gente está com raiva de alguém, né? Mudar, né? Procurar também ver as qualidades dessa pessoa e agradecer, quer dizer, acho que é uma coisa muito boa para se fazer. Outra coisa, ter uma parceria para compartilhar a lista da gratidão. Outro, expressar gratidão diretamente para outra pessoa, verbal ou presencialmente, por telefone, por e-mail, carta, enviando ou não. Achei isso muito interessante também, essa coisa de praticar, até falando com a pessoa, né? Assim, falando internamente, a pessoa nem está lá, nem está ouvindo fisicamente, mas a gente falar para a pessoa, agradecer. Esses exercícios são muito interessantes, vocês já devem ter feito, né, com outras situações em que a gente se comunica com alguém, né, e, de repente, a pessoa, no dia seguinte, liga, lembrei de você. Enfim, essa coisa, vamos dizer assim, telepática, né? Ter como disciplina diária o desenvolvimento da virtude da gratidão, ter consciência disso, né? Aí, outra coisa, viver plenamente, já falei isso, saboreando o momento presente, o aqui e agora, foi o que eu falei no início, né?
e expressar a gratidão através de atitudes, palavras e ações, tempos e recursos. Agora vem a consciência em relação às nossas dádivas nos torna centelhas de gratidão, um pouco mais alegres, um pouco mais vivos. E a gratidão é a forma mais primorosa de cortesia. Isso eu achei interessante, porque muitas vezes a gente pratica a cortesia, somos corteses, sem vivenciarmos a gratidão. A cortesia vira uma coisa social, assim, ser educado, uma coisa de, vamos dizer assim, uma prática social. Mas acho que é importante a gente também, junto com essa cortesia, né, temos essa atitude, esse sentimento de gratidão. Isso passa, né, para as pessoas. Então, uma proposta é a lista da gratidão. Agora, para nós pensarmos, para vocês pensarem, depois, se alguém quiser partilhar, né, tudo bem, vai dar tempo. Nesta última semana, pelo que eu sou grata, o que aconteceu nessa última semana que me faz grata? No período mais recente, de 3 meses atrás, 6 meses, durante o ano de 2022, e na minha vida, não procurar esses motivos. E agora, para encerrar, quer dizer, já estamos perto de encerrar. O coração feliz dá o melhor, de longe. Saber como receber é também um presente dos mais importantes, pois cultiva a generosidade nos outros e mantém o ciclo da vida fortalecido. Eu achei muito bonito isso, né? Essa história de a gente saber receber. E daí a pergunta: sei receber e agradecer? Momentos da vida em que expressei a gratidão, de que maneiras ela foi expressa? Quais os insights, as mensagens que essas lembranças me trazem? E agora, já estamos perto de terminar, né? Então, a partilha, vamos a gratidão e a partilha. Quer dizer, tem a ver, como eu falei no início, que a gratidão tem a ver com reciprocidade, né? Com uma experiência coletiva. Então, podemos falar, então, que a partilha é a linguagem da verdadeira... Desculpe. Partilha é a linguagem verdadeira da interdependência. E a vida nos convida a ser generosos em dar e receber. A partilha não se restringe aos aspectos materiais. Existe a generosidade de julgamento, de paciência, de perdão e de uma presença bondosa. A presença de uma companhia pode fazer toda a diferença quando caminhamos na escuridão, quando seguramos o peso da dor de outro em nosso coração, respiramos amor dentro da ferida, da vida ferida. Uma presença sincera junto a alguém que esteja sofrendo oferece a dádiva de uma profunda paz. Quer dizer, eu posso expressar a minha gratidão pela vida, pelos outros, pelo que eu tenho recebido, sendo uma presença solidária, né? Então, essa também é uma forma de agradecer, é uma forma de retribuição à vida, né? E daí, então, agora, para terminar, eu vou ler um texto de Carlos Drummond de Andrade, que eu acho muito bonito, porque quando a gente pratica a gratidão, sabendo exercê-la, sabendo vivenciá-la, né? Sabendo dar e receber, agradecer e dar motivos também para as pessoas nos agradecer, ou seja,
essa capacidade de receber e de doar, né? Nós nos tornamos mais inteiros e mais companhia para nós mesmos. Então, eu vou ler esse texto, que é de Carlos Drummond de Andrade, que eu acho para encerrar. Um amor depois do outro. Virá o tempo quando exultantes saudades a ti mesmo chegando à tua porta, em teu espelho, e cada qual sorrirá ante a saudação do outro. E dirás: senta-te aqui, come, voltarás a amar o estranho que fosse, dá vinho, pão, teu coração de volta a ele mesmo, ao estranho que te amou, que por outro ignoraste, que te conhece a fundo. Pega as cartas de amor na estante, as fotos, as anotações desesperadas, descasca do espelho tua imagem. Senta-te, refastela-te com tua vida. Muito obrigada. E agora vamos abrir, né, para as trocas, os debates.